Olá amigos, boa tarde. Hoje nossa videoaula número 27. E nesse nosso encontro continuaremos abordando sobre os termos essenciais de uma oração, que, conforme citado no encontro anterior, são sujeito e predicado. O predicado, conforme vimos, é aquela parte da oração que começa no verbo e termina nos complementos. Se a frase estiver em ordem direta, sujeito, verbo e complementos, o que estiver antes do verbo passa a representar o sujeito. E é sobre sujeito que vamos falar a partir de agora. Para detectarmos o sujeito de uma oração, que se refere a esse tópico aqui, como identificar o sujeito numa oração, é simples. Primeira coisa é sabermos identificar o verbo da oração. Então, a esse verbo da oração, nós iremos perguntar o que é que ou quem é que. Perguntar ao verbo. Vamos empregar quem é que quando o sujeito for representado por um ser humano, né? Uma pessoa. Como é o caso que veremos aqui nessa frase que já deixamos aqui, aproveitando o exemplo do encontro anterior. E vamos empregar a pergunta o que é que quando o sujeito dessa oração for representado por um objeto, qualquer coisa que não seja uma pessoa. Então, vamos aplicar logo esse fundamento aqui, nesta oração que deixamos já anotado aqui no quadro que foi empregado na aula anterior. O menino chora à noite. Já detectamos no encontro anterior que o verbo da oração é a palavra chora, então o sujeito passa a ser o menino, que é tudo que está antes do verbo. Agora vamos ver aqui como foi que a gente encontrou o menino, representando o sujeito. Como dissemos, a pergunta a ser feita para identificar o sujeito é quem é que? Então vejamos aqui. Quem é que chora à noite? A resposta, o menino. Então, aqui é o sujeito. Se ao invés de o menino fosse, por exemplo, o piloto está comigo, eu já não poderia empregar a expressão quem é que. Aí eu teria que empregar o que é que está comigo. Aí a resposta, o piloto. Não sei se deu para perceberem, assimilarem a diferença de quando empregarmos a pergunta o quem é que e a pergunta o que é que. Bem, a partir do momento que já identificamos o sujeito da oração, vamos ver agora quais são os elementos que compõem um sujeito. O sujeito, às vezes, na frase, tanto pode ser representado por uma única palavra, como pode ser representado por um conjunto de palavras. Quando o sujeito for representado por uma única palavra, nós dizemos que essa única palavra é, além do sujeito, o seu próprio núcleo, que significa dizer que é a palavra mais importante dentro daquele sujeito. E quando o sujeito for formado de dois ou mais elementos, como é o caso aqui de um menino, então haverá um núcleo, que é a palavra mais importante, no caso aqui o substantivo, e teremos um adjunto adnominal. O adjunto adnominal é aquele que está sempre ao lado de um substantivo, no caso do sujeito, e pode ser representado, esse adjunto adnominal, ou por um artigo, como é o caso de o, pode ser representado por um pronome, pode ser possessivo, pode ser demonstrativo, indefinido. Por exemplo, se tivesse aqui, esse menino chora à noite, essa palavra esse, no caso, seria um adjunto adnominal, representado por um pronome demonstrativo. Como também poderia ser um numeral, se eu dissesse assim, 3 meninos choraram à noite. Então, esse 3, também por estar
junto de um substantivo, de um núcleo, de um sujeito, então a gente diria que, nesse terceiro exemplo, a palavra 3 seria o adjunto adnominal do sujeito. Vejamos agora quais são os tipos de sujeito que há na análise sintática. Nós temos o sujeito simples, que é aquele formado de um só núcleo, como é o caso de o menino, no caso núcleo aqui menino, então, como só tem um núcleo, nós dizemos que aí é um sujeito simples. Se aqui ao invés de o menino fosse o menino e sua irmã choram à noite, aí eu já não teria mais um sujeito simples, eu teria um sujeito composto, porque já deixou de ser um único núcleo, o menino, e passaria a ter dois núcleos, menino e irmã. Então, sujeito simples, que só tem um núcleo, o sujeito é representado por um único núcleo, sujeito composto quando há dois ou mais núcleos. Depois temos o terceiro tipo de sujeito, chamado sujeito oculto. Como o próprio nome já adianta, sujeito oculto é aquele que é sempre representado por um dos pronomes do caso reto, mas esse pronome do caso reto não aparece ao lado da forma verbal, mas é facilmente identificável pela própria pessoa verbal. Se eu digo assim, saímos ontem à noite, a própria forma verbal saímos, já, mesmo sem estar aí presente o pronome nós, mas a própria terminação mos, de saímos, já indica que essa forma verbal se refere ao pronome pessoal nós. Então, no caso, quando eu digo saímos, aí nós temos um sujeito oculto, onde o pronome nós não aparece, mas fica subentendido. Depois temos um outro tipo de sujeito, chamado de sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que é representado por uma dessas duas opções. Ou quando o verbo está na terceira pessoa do plural, desacompanhado de um pronome, ou quando ele está representado por uma forma verbal de terceira pessoa do singular, seguido da palavra si. Vejamos um exemplo de cada um. Se eu digo assim, assaltaram a padaria, o que acontece aí? Houve um fato, ocorreu um fato, houve um responsável por esse fato, mas não se sabe quem. É o que a gente chama de sujeito indeterminado. Aquele que praticou a ação fica difícil de ser identificado. Então dizemos que é um sujeito indeterminado. A mesma coisa, arrombaram o cofre da agência. Quem arrombou? Houve um arrombamento, mas não está especificado quem o fez. No segundo exemplo, o segundo caso de sujeito indeterminado, quando o verbo está na terceira pessoa do singular, seguido da palavra si. Quando eu digo assim, fala-se muito em democracia, repare que houve um fato que é falar sobre a democracia, mas não está especificado quem que fala a respeito dessa democracia. Então, nesses dois casos, ou quando o verbo está na terceira pessoa do plural, desacompanhado de pronome, ou quando o verbo está na terceira pessoa do singular, seguido do pronome si, aí nessas duas situações nós teremos um sujeito indeterminado. E por último, vamos ver a chamada oração sem sujeito. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. O sujeito inexistente ocorre em três situações. Primeiro, com verbos que indicam fenômeno da natureza. Quando eu digo chove desde ontem à noite, trovejou bastante à noite. Então, fenômeno da natureza é um dos pronomes que indica um pronome, um sujeito inexistente. O segundo caso é com o verbo haver no sentido de existir. Quando eu digo assim, há assassinos lá fora. Repare que essa forma verbal há tem como correspondente o verbo existir. Então, neste caso, temos também aí um sujeito inexistente. E o último caso de sujeito inexistente é quando
O verbo da oração é o verbo fazer ou haver, mas sempre indicando tempo. Então você diga assim: há meses que não te vejo, faz tempos que você não aparece aqui. Então recapitulando: sujeito simples, sujeito oculto, sujeito composto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. É só isto por hoje. Não vamos adentrar em predicado, que passa a ser o objeto do nosso próximo encontro. Esperamos que o assunto tenha ficado bem assimilado aí pelos amigos, ok? Um bom resto de domingo a todos.